Boa tarde a todos. Hoje nós estamos novamente aqui com vocês para trazer o nosso resumo de casos de Covid-19 no estado do Amazonas. Temos, portanto, um acréscimo de 168 casos, o que perfaz um total de 800 casos desde o início da epidemia. Desses, 712 são no município de Manaus, o que corresponde a 88% dos casos do estado. Temos no interior 92 casos em 14 municípios. Temos no município de Manacapuru 44 casos com 3 óbitos, Itacoatiara 11 casos, Iranduba 9 casos, Santo Antônio do Içá 7 casos, Parintins 6 casos, tivemos, portanto, um aumento, além de Manacapuru, um aumento em Parintins, e Parintins agora registra 2 óbitos. São Paulo de Olivença, 3 casos, Tonantins, 3 casos, Careiro da Várzea, 2 casos, Presidente Figueiredo, 2 casos, Anori, Boca do Acre, Manicoré, Novo Airão, Tabatinga, 1 caso cada, sendo que em Novo Airão nós tivemos também um óbito. Temos em isolamento domiciliar pessoas que desenvolveram sintomas e que não precisaram ser internadas, 608 pessoas, o que corresponde a 75% do nosso total de casos. 44 que permanecem fora do período de transmissão e 44 fora do período de transmissão e temos, portanto, 122 pacientes internados hoje. A nossa taxa de internação, portanto, é de 15,1%. Dentre os internados confirmados, nós temos 122 pacientes. 58 desses estão em UTI. Desses 122 internados confirmados, 50% estão na rede privada e 44% estão na rede pública. Em UTI, hoje, nós temos 32 em rede privada e 26 em UTI, o que perfaz os 58 que estão em UTI. Internados com suspeita, nós também temos 122, sendo que 29% deles estão na rede privada e 36% na rede pública. Em UTI, nós temos 38 pacientes, 12 na rede pública e 26 na rede privada. Temos também notificados 52 óbitos. Desses, 30 foram confirmados, o que nos dá uma letalidade de 3,73%. Descartamos 11 óbitos e temos 11 óbitos em investigação. Atualmente, todos os nossos exames no Laboratório Central estão em dias. Agora, neste momento, estamos processando 120 exames. Portanto, não temos atrasos de diagnóstico desses pacientes que foram coletados entre ontem e hoje. Chamamos a atenção, portanto, para o aumento progressivo do número de casos. No dia 6 de abril, nós tínhamos 532 casos notificados no estado. No dia 7, esse número pulou para 636. E no dia 8, para 804. Então, estamos com uma curva ascendente e sistemática no número de casos. Isso traz uma preocupação, levando em conta que significa que a transmissão ela está se ampliando. Mais e mais pessoas estão sendo afetadas. E mais pessoas estão necessitando de suporte hospitalar. Nós agora, então, vamos passar para as perguntas.
As perguntas de hoje, como a gente vem afirmando, são muitas que chegam similares, parecidas ou iguais. A gente condensou em algumas perguntas dos seguintes veículos: TV Band, TV Encontro das Águas, Manaus Alerta, o Amazonês, G1, Radar Amazônico, UOL, Portal Zuca Brasil, TV Record, Amazônia Real e Rádio Mix. Primeiro, sobre vigilância. Doutora, existe um fator que explique o número elevado de casos aqui no Amazonas, que coloca o Estado como um número, inclusive, grande de mortes, o segundo lugar em número de mortes por 100 mil habitantes? Sim, na verdade tem, né? Estamos no período chuvoso, o período que vai de novembro a maio, é o período da estação chuvosa, é o período onde nós temos, tradicionalmente, aumento de síndromes gripais. E, coincidentemente, a epidemia nos pegou justamente nesse período de maior suscetibilidade, quando as pessoas estão mais expostas a vírus de gripe e resfriado e com o sistema imunológico mais comprometido. Além disso, nós temos, infelizmente, no início da epidemia, apesar de todas as providências tomadas pelo governo do Estado no sentido de emitir decretos para que houvesse o máximo de isolamento social, para que o contato entre as pessoas fosse o menor possível, evitando, assim, a transmissão e a disseminação do vírus, infelizmente, muitas pessoas não acataram as nossas recomendações e continuaram se expondo num movimento muito intenso em algumas áreas da cidade, alguns comércios que permaneceram abertos, e, como nós já vimos, esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade. Então, levou a que muitas pessoas se contaminassem ao mesmo tempo, e nós já vimos aqui, já explicamos várias vezes, que uma pessoa ela pode transmitir para, no mínimo, mais 3 pessoas. Então, essa alta taxa de transmissão contribui para o número de casos que nós temos. Com relação à letalidade, ao número de óbitos, a análise do perfil desses óbitos demonstram que a faixa etária dos óbitos agora não é mais apenas pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos, agora nós estamos tendo cada vez mais mudança nessa faixa etária, com idosos, principalmente acima de 60 anos, mas muitas pessoas na faixa etária dos 70, dos 80 anos, que estão indo a óbito. Essas pessoas, normalmente, já têm outras doenças crônicas, outras doenças de base, como hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, doenças cardíacas, e a maior parte das vítimas apresenta esse perfil. Outra coisa que chama atenção nos óbitos é o fato de que, apesar de reiteradamente, quase que diariamente, a gente fazer um apelo para que as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, como hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, doenças cardíacas, para que elas não se exponham, essa exposição continua acontecendo. O vírus chega, essas pessoas têm o sistema imunológico comprometido, são mais vulneráveis e, com isso, elas são as vítimas mais afetadas pela doença. A outra coisa que a gente chama atenção diariamente é para que, em caso de esses pacientes desenvolverem sintomas como febre, tosse seca, mal-estar, dificuldade para respirar, que essas pessoas não esperem o quadro agravar. Muitos dos nossos pacientes que estão indo a óbito, eles estão chegando muito tardiamente nas unidades. Alguns deles já chegam num quadro irreversível, apesar de todas as tentativas da equipe médica, não se consegue mais retornar esses pacientes à vida. Então, quem cuida de pais idosos, quem cuida de pessoas que tenham essas doenças crônicas, precisam ficar atentas para os sinais e sintomas e não deixar esses pacientes agravarem. Levarem de imediato para que eles tenham assistência médica adequada.
Qual a estimativa de evolução dos casos nos próximos dias? Qual o plano de contingência para o caso de colapso na saúde? Essa é a parte mais de assistência, então, daqui a pouco o Cássio vai falar de assistência. Qual a estimativa de evolução de casos nos próximos dias, doutora? Então, nós estamos na curva ascendente, né? A cada dia, o número de casos está crescendo. Nós esperamos um aumento expressivo de casos nas próximas semanas e também durante o mês de maio. Então, a nossa expectativa é de, se nós continuarmos sem praticar o isolamento social total, é que nós ainda vamos ter muitos contaminados e esse número pode crescer rapidamente. Chamo a atenção que os pacientes com Covid, eles começam com sintomas iniciais, como uma tosse seca ou uma febrícula, mas eles podem evoluir muito rapidamente, necessitando, portanto, de hospitalizações, quer em leitos clínicos, quer em UTI. Então, o melhor remédio é ficar em casa. A gente já pode falar em contaminação hospitalar pelo vírus? Bem, é um vírus altamente transmissível. É transmitido por via aérea. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um sintoma brando, ela está com um pouquinho de tosse, ela está com uma febrícula, ela está com um pouco de coriza, que pode nem ser Covid, ela pode estar com outros dos vírus que estão circulando, influenza A, influenza B, metapneumovírus, adenovírus, vírus sincicial, esses vírus mais comuns de gripes e resfriados. Se ela vai para um ambiente hospitalar, onde tem pessoas que tenham o Covid, que estejam com o novo coronavírus, então ela corre o risco de se contaminar. Por isso é que nós pedimos para quem não tem sintomas que necessitem realmente de uma assistência hospitalar, que não procurem a rede. Se os seus sintomas são brandos, permaneça em casa, em isolamento, usando as medidas de higiene que a gente preconiza, lavagem frequente da mão, uso de álcool gel, uso de máscara, etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, manter-se isolado dos familiares, evitando assim ir até uma unidade hospitalar e acabar se contaminando. Tem uma pergunta agora, que parte ela é assistência, secretário Cássio, e às vezes, e parte dela é vigilância. Em relação a testes rápidos, quantos testes rápidos já chegaram aqui e estão sendo usados? É a primeira pergunta. E depois eu gostaria que a senhora falasse, para a parte de vigilância, se esse aumento de testes reflete, o uso desses testes, se eles estiverem sendo usados, reflete o aumento de casos no Amazonas ou não. Boa tarde a todos. Hoje a gente recebemos 9.600 testes rápidos do Ministério da Saúde, que já foram distribuídos tanto para a capital quanto para os municípios do interior. Existe uma compra do Estado de mais 20.000 testes. E o critério de utilização desses testes, a gente está observando o que as portarias do Ministério da Saúde estão dizendo, estão nos orientando. E nesse sentido, a gente vai trabalhar junto com a população desse critério, desse grupo específico nesse momento. Então, gente, vamos entender. Existem 2 tipos de exame que a gente faz para detectar o Covid-19. O primeiro exame é nos primeiros dias de doença, do 3º até o 6º, no máximo 7º dia, que é o exame molecular que nós fazemos no LACEN, o exame tradicional, que é o padrão ouro. Esse exame, ele detecta a presença do vírus no organismo. A partir do 7º, 8º dia, não tem mais como detectar esse vírus no organismo, por esse exame. Então, se usa o que se chama testes de detecção de anticorpos, que são os testes rápidos. A partir do 8º dia, em pessoas sintomáticas. Então, a expectativa que se criou em termos de teste rápido, ela não se justifica. Porque esse teste rápido só vai dar positivo a partir do 8º dia de sintomas. Enquanto isso, a pessoa já teve 8 dias
para ficar doente, agravar ou para disseminar o vírus, não é? Então, o teste rápido, ele só é usado em circunstâncias muito específicas. Por exemplo, para profissionais de saúde, para pacientes graves e para profissionais da segurança pública. Ele não está acessível para toda a população. Não existe teste em quantidade suficiente para testar todo mundo. Então, o que nós precisamos fazer é manter o mais precocemente possível a detecção com o teste molecular e, a partir do 8º dia de sintomas, apenas a partir desse dia, usar o teste rápido. Doutora, uma pergunta muito frequente nas redes sociais é o que as pessoas em casa, já que a senhora acabou de falar que o teste rápido é muito limitado no sentido de precaução, né, de evitar um agravamento, o que as pessoas que estão em casa ou com sintoma ou têm um parente com sintoma podem usar como precaução para não agravamento? Que tipo de atenção tem que ter, a que tipo de sintoma e quando deve procurar uma unidade hospitalar? Então, o marco zero para procurar uma unidade é a dificuldade para respirar. Se a pessoa tem, principalmente, se essa dificuldade estiver acompanhada por febre, se ela tiver febre, se ela estiver muito debilitada, se ela tiver dificuldade para respirar, não espere. Leve o paciente para a rede. Por isso que os casos leves também não devem ir para a rede, porque nós temos que deixar a rede de assistência livre para atender esses casos que podem agravar e evoluir rapidamente. Só completando a pergunta anterior, não, o nosso aumento no número de casos não se deveu ao uso dos testes rápidos, até porque eles são muito seletivos, não é para toda a população. E também porque nós praticamente começamos ontem o uso de testes rápidos. E o que fez aumentar tanto? O que fez aumentar é porque nós tínhamos uma demanda reprimida de exames no laboratório central. Eu acho que vocês lembram quando eu falava que nós temos 600 exames aguardando, 900 exames aguardando, 1.100 e poucos exames aguardando, a gente falou sobre isso. E nós reestruturamos o LACEN, duplicamos a capacidade de diagnóstico do LACEN, montamos um plantão. O LACEN hoje funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia, e com isso nós colocamos em dias todos os exames que estavam pendentes. Então, hoje, como eu já falei, nós só temos 120 exames em processamento. Que fazem em 24 horas. Que faz em 24 horas. Então, não temos mais pendência de diagnóstico no LACEN. Esses resultados foram os que contribuíram para o aumento da nossa curva. Secretário Cássio, agora tem algumas perguntas de assistência. A pergunta é: quantos leitos clínicos e UTIs a Rede Estadual de Saúde dispõe para Covid-19? E se existe alguma previsão de aquisição de novos respiradores, leitos de UTI completos? Então, hoje na Rede Estadual de Saúde, a gente tem 207 leitos clínicos, 84 desses leitos clínicos no Delfinazis. Temos 69 leitos de UTI no Delfinazis e no total da nossa rede, leitos de UTI, 125 leitos de UTI. A gente vem fazendo aquisição de novos equipamentos, então chegaram 33 respiradores que foram remanejados para equipar melhor as UTIs do Delfinazis, 19 que o governo do estado fez aquisição e chegaram de São Paulo, e mais 9 que estão chegando essa semana e alguns que estão sendo remanejados da unidade Newton Lins. Uma das coisas que é importante dizer é que a rede está sendo toda organizada de acordo com o aumento da demanda e para que não haja descontinuidade na assistência do paciente. Então, está sendo contratado pessoas para trabalhar no Getúlio Vargas e migração de pacientes para o Getúlio Vargas. A unidade da Newton Lins está sendo toda adequada para funcionar no primeiro momento como unidade de referência também para atender Covid e para estar dando suporte à rede. No momento posterior ao planejamento também de se fazer um hospital de campanha no terreno do Delfinazis, ali junto da unidade. Então, a rede ela vem de maneira dinâmica, se estruturando, se organizando conforme as demandas vêm aparecendo,
porque mesmo que a gente tenha os casos de Covid, a gente continua tendo as outras demandas de rotina da população. A gente sempre vê que no 28, João Lúcio, Platão, tem as salas rosas, porque chega muita esrague. É uma coisa comum nesse momento, como a doutora Rose colocou, de chuva. Então, lá as pessoas têm o primeiro atendimento, caso seja confirmado, são encaminhadas para o Delfina, ou então, se for uma esrague, elas permanecem nessa unidade. Então, é feita toda a segregação do paciente e o encaminhamento para a unidade de referência. Uma outra coisa que é importante estar falando, que assim foi uma questão colocada numa das perguntas da assistência, da vigilância, eu vou responder agora, falaram muito da questão do colapso, né? E assim, a gente entende que assim, hoje, né, a rede pública do estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus, nós sempre tivemos uma grande dificuldade, que é a cobertura da atenção básica no município de Manaus, que é muito baixa. Então, como essa cobertura no município de Manaus é baixa, praticamente 50% da população não tem acesso a serviços de saúde na rede básica, que são as UBSs, que seriam esse primeiro atendimento. Então, a população, mais de 1 milhão de pessoas, elas vão direto para os SPAs, elas vão direto para os hospitais, porque elas não têm referência de atenção básica, que seria a porta de entrada do sistema de saúde. Para vocês terem ideia como isso é uma coisa que vem trazendo problemas nos últimos anos, de 2015 para 2020, a cobertura da atenção básica no município de Manaus diminuiu. Em 2015 era 52,7% e agora em 2020, 51,67%. E em contraposição, eu tenho 49% da população no interior, e a cobertura da atenção básica no interior chega a quase 90%. Então, isso facilita muito no interior as ações de cobertura vacinal, de endemias, que dão todo um suporte coadjuvante para o Covid-19. O senhor falou no início dessa resposta sobre a questão do Hospital Newton Lins, né? Existe uma pergunta muito frequente também, quanto o governo investe na implantação desses leitos de retaguarda ou leitos clínicos, ou podemos chamar também de um hospital de campanha, né, já que está sendo montado para esse caso específico. Pode ser sinônimo isso, retaguarda, nesse caso leito clínico para Covid ou campanha. No Hospital Newton Lins, a pergunta é, quanto se investe no aluguel da Newton Lins? Hoje o Estado está investindo R$ 2.600.000, mas isso é o aluguel da unidade, com todo o equipamento e com tudo que é necessário, que está dentro desse momento lá dentro da unidade. Então, a gente alugou a unidade, vamos dizer assim, com porteira fechada, com tudo que estava lá dentro, para a gente poder trabalhar. Isso ajudou bastante. Quando nós fizemos comparativos de contratação de hospitais de campanha, então o valor ficou melhor e até gerou uma economia para o Estado, por já ter toda a infraestrutura montada. Nesse passo também o Estado ele vem adquirindo cada vez mais equipamentos que estão chegando em lotes para estar suprindo toda a necessidade da população. Quer dizer, quando a gente vê em outros estados ou países montar barracas em estádios, a função do Hospital Newton Lins é exatamente a mesma função da barraca. Então, em vez das pessoas que estão precisando de cuidado ficarem instaladas em barracas de maneira improvisada, houve essa opção de um hospital já pronto, é isso? Isso, e acaba dando maior qualidade de atendimento, melhor qualidade de assistência. Ele já tem estrutura de rede de gases. É um serviço que vai estar com maior acesso para a população, com estacionamento, com tudo direitinho. Se você monta um hospital de campanha, você tem que puxar a rede elétrica, você tem que puxar a rede de gases, você tem que ter tratamento de esgoto, você tem que ter diversas coisas. E ali era uma unidade pronta já, que a gente pode estar usando e trabalhando para atender a população. O maior número de mortes é na rede pública ou na rede privada? Nós temos 55% dos óbitos na rede pública e 45% na rede privada. Então, por enquanto, essa relação está se mantendo. Na realidade, nós queremos trabalhar para que não hajam mais mortes. Nós queremos garantir o acesso daqueles pacientes graves ou com potencial de agravamento o mais rapidamente possível. Queremos que os que estão em um estado de saúde mediano tenham a atenção
de imediato para evitar que eles agravem e estamos trabalhando na estruturação da rede hospitalar para isso, né? Queremos também reiterar a necessidade de a população colaborar, né? No sentido de que fiquem em casa, de que mantenham as ações de prevenção para evitarem se expor ao risco e necessitarem de atendimento hospitalar. Tem uma última pergunta aqui, que em parte eu acho que é para a doutora Rose, mas também para o Cássio, já que ele é secretário de Saúde do Interior. A Fundação de Vigilância em Saúde recomenda isolamento seletivo em municípios que atendam diretrizes do Ministério da Saúde? E se sim, Cássio, como isso efetivamente vai ser feito no interior? Nós, na verdade, estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da OMS com relação a isolamento social. Os municípios eles têm liberdade e autonomia para tomar algumas decisões, tanto que todos os 61 municípios do interior, mais a capital, fizeram planos de contingência próprios e entregaram tanto para a FVS quanto para a Secretaria de Estado, e esses planos de contingência foram avaliados. Os planos de contingência, a gente tem que entender que eles são voltados para a realidade de cada município. A gente tem município que faz fronteira com outros países, a gente tem municípios que fazem divisa com outros estados, a gente tem municípios com população ribeirinha muito grande, por exemplo, Careiro da Várzea, mais de 90% da população de Careiro da Várzea está na zona rural fluvial. A gente tem municípios com grande população indígena, então cada município ele tem a liberdade de traçar suas diretrizes para atender da melhor maneira a população. E, na verdade, é isso que preconiza o Sistema Único de Saúde, onde o atendimento ele tem que ser voltado à necessidade, à realidade e às questões epidemiológicas de cada local. Então, só reiterando, cada prefeito e cada secretário municipal de saúde tem autonomia para decidir que grau de isolamento vai ser aplicado no município. Nós temos municípios que os prefeitos já emitiram decretos impedindo a circulação de pessoas, impedindo o funcionamento de atividades não essenciais, impedindo até que aportem barcos com pessoas vindas de fora. Essa é uma decisão de cada prefeitura. Nós não podemos intervir, nós respeitamos os poderes, né? As esferas de governo. E cada governo, então, toma as suas decisões. Essas foram as principais perguntas. Se a senhora puder voltar aos números do início, muita gente entrou depois na live. Muito bem, então nós tivemos 168 casos novos, nós temos 804 casos confirmados no estado até hoje, 712 deles estão em Manaus, 92 no interior, em 14 municípios. Nós temos 30 óbitos, 25 dos quais em Manaus, 3 em Manacapuru, 2 em Parintins e 1 em Novo Airão. E 1 em Novo Airão. Está errado isso aqui, porque se eu tenho 3 em Manacapuru, 2 em Parintins e 1 em Novo Airão, então eu não tenho 5 óbitos no interior e sim 6 óbitos. Então, em Manaus são 24 óbitos. Tá? Nós temos internados hoje 122 pessoas confirmadas de Covid, 50% delas na rede privada e o restante na rede pública. Nós temos também 122 suspeitos, 29% internados na rede privada e 36% na rede pública. Dos óbitos, nós temos 30 confirmados com a letalidade de 3,73%, 11 foram descartados e 11 estão em investigação. E nós temos ainda em investigação 120 casos cujos exames estão em procedimento no LACEN. Bem, aqui nós estamos finalizando a nossa live de hoje. Lembrando que nós temos aí pela frente um feriado prolongado. E um feriado que tradicionalmente reúne as famílias, né? Então, nós queremos convidar vocês todos para uma Páscoa diferente. Uma Páscoa com criatividade, né?
uma Páscoa onde as famílias não vão poder se reunir em grandes grupos, como é tradicional. Mas é necessário buscar alternativas, né? Fazer, por exemplo, reuniões familiares virtuais, não é? Mandar muitos abraços e beijos pelas redes sociais, pelas mídias sociais, lembrando que esse sacrifício é necessário para que nós, todos nós juntos, possamos vencer a batalha contra o Covid-19. Muito obrigada a todos, nós estaremos aqui amanhã com vocês, lembrando que na sexta-feira e no domingo nós não teremos live, nós só teremos live amanhã, quinta-feira, e no sábado. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Eu queria também aproveitar, na finalização, agradecer o empenho de todos os profissionais de saúde que vêm no fronte dessa batalha, junto com a população. Agradecer os trabalhos dos secretários municipais de saúde, que vêm desempenhando, e fortalecer a questão da vacinação dos profissionais de saúde nesse momento que está acontecendo em todo o estado. Um grande abraço a todos.